Números, capítulo 21, versículos de 1 a 35. Vitória sobre os cananeus. Quando o rei cananeu de Arade, que vivia no Neguebe, soube que o povo de Israel se aproximava pelo caminho que atravessava Atarim, ele os atacou e capturou alguns deles. Então o povo de Israel fez o seguinte voto ao Senhor: se entregares este povo em nossas mãos, destruiremos completamente todas as suas cidades. O Senhor ouviu o pedido do povo de Israel e lhes deu vitória sobre os cananeus. Os israelitas os destruíram completamente e também suas cidades. Desde então, aquele lugar passou a ser chamado de Ormá, a serpente de bronze. Em seguida, partiram do Monte Or e tomaram um caminho para o Mar Vermelho, a fim de contornar a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente e começou a se queixar contra Deus e contra Moisés. Por que você nos tirou do Egito para morrermos aqui no deserto? Aqui não há o que comer nem o que beber, e detestamos este maná horrível. Então o Senhor ouviu tudo isso e enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo clamou a Moisés: pecamos ao falar contra o Senhor e contra você. Ore para que o Senhor tire as serpentes de nosso meio. E Moisés orou pelo povo. O Senhor lhe disse: faça a réplica de uma serpente venenosa e coloque-a no alto de um poste. Todos que forem mordidos viverão se olharem para ela. Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou no alto de um poste. Quem era mordido por uma serpente e olhava para a réplica de bronze era curado. A viagem de Israel para Moabe. Os israelitas viajaram para Obote e acamparam ali. Depois seguiram para Ije-Abarim, no deserto, na fronteira leste de Moabe. De lá, viajaram para o vale do ribeiro de Zered, onde acamparam. Em seguida, partiram e acamparam do outro lado do rio Arnon, na região deserta, junto ao território dos amorreus. O rio Arnon é a fronteira que separa os moabitas dos amorreus. Por isso, o livro das guerras do Senhor fala sobre Vaebe, na região de Sufá, e os riachos do rio Arnon, e os riachos que se estendem até o povoado de Ar, na fronteira de Moabe. De lá, os israelitas viajaram até Beer, o poço onde o Senhor disse a Moisés: reúna o povo e eu lhe darei água. Ali os israelitas entoaram esta canção: jorre, ó poço, sim, cantem seus louvores. Cantem a respeito deste poço, que príncipes cavaram, que líderes abriram com seus cetros e cajados. Então saíram do deserto e passaram por Mataná, Naaliel e Bamote. Depois seguiram para o vale em Moabe, onde fica o Monte Pisga. Do pico desse monte se vê o deserto. Vitória sobre Seom e Og. O povo de Israel enviou representantes a Seom, rei dos amorreus, com a seguinte mensagem: permita-nos atravessar sua terra. Teremos cuidado de não passar por seus campos e vinhedos, e não beberemos água de seus poços. Seguiremos pela estrada real e só deixaremos quando tivermos atravessado o seu território. O rei Seom, porém, não os deixou atravessar seu território. Em vez disso, mobilizou todo o seu exército e atacou o povo de Israel. No deserto, a guerra ocorreu em Jaza. E o povo de Israel massacrou pela espada os amorreus e ocupou seu território desde o rio Arnon até o rio Jaboque. Avançaram apenas até a fronteira com os amonitas, pois a divisa era fortificada. O povo de Israel capturou todas as cidades dos amorreus e se estabeleceu nelas, incluindo Esbom e os vilarejos ao redor.
Esbom era a capital de Seom, rei dos amorreus. Ele havia derrotado o rei moabita anterior e tomado todas as suas terras até o rio Arnon. Por isso, os poetas dizem a seu respeito: venham a Esbom, que ela seja reconstruída, que seja restaurada a cidade de Seom. Fogo saiu de Esbom, uma chama da cidade de Seom, consumiu a cidade de Ar, em Moabe, destruiu os governantes dos altos do Arnon. Que aflição os espera, povo de Moabe? Estão arruinados adoradores de Camos. Camos entregou seus filhos como refugiados, suas filhas como prisioneiras a Seom, o rei amorreu. Nós os aniquilamos desde Esbom até Dibom, nós os exterminamos até lugares distantes como Nofá e Medeba. Assim o povo de Israel ocupou o território dos amorreus. Depois que Moisés enviou homens para fazer o reconhecimento de Jazar, os israelitas tomaram todas as cidades da região e expulsaram os amorreus que viviam ali. Em seguida, voltaram e marcharam pelo caminho até Bazã, mas o rei Og de Bazã e todo o seu povo os atacaram em Edrei. O Senhor disse a Moisés: não tenha medo dele, pois eu o entregarei a você junto com todo o seu povo e sua terra. Faça com ele o mesmo que fez com Seom, rei dos amorreus, que vivia em Esbom. Desse modo, mataram o rei Og, seus filhos e todo o seu povo, não restou sobrevivente algum. Então ocuparam seu território.